Você tem acompanhado algum estudo de alguma medicação que tenha potencial de cura ou de amenizar a doença? É assim, como é um vírus muito novo, todas as medicações estão em teste, né? Então, assim, o que a gente pensa, a gente começa a pensar numa linha de pesquisa que o contrassoro, o soro das pessoas que foram curadas pelo Covid seria muito bom. Então, era uma expectativa brilhante, né? De uma nova tentativa, muito bacana. Mas daí o vírus dá uma mutação, faz uma mutação, complica a nossa vida de novo. Então, a gente ainda está em experimento, por isso o distanciamento, a gente não consegue ainda pegá-lo de calça curta, né? A gente está Uhum. tentando elaborar alguns intermédios para poder fazer alguma medicação ser eficaz, usar um antiviral, como foi usado no H1N1, tentar fazer essa história do soro, mas alguns casos deu muito certo, outros não. Então, assim, as pessoas não estão ainda preparadas para fazer essa coleta do soro, a gente não tem ainda suporte para isso, então a gente ainda está caminhando muito devagar. Por enquanto, as medicações que os médicos usam são medicações assim para quadros normais de infecção aguda. Uhum. E vamos explicar um pouquinho para o pessoal, nesse intuito da gente ampliar o leque de informação das pessoas, quais são as formas de contaminação pelo novo Então, coronavírus? as pessoas ainda desacreditam um pouco, né, Flavinha? Desacreditam do vírus, desacreditam. Esse vírus, particularmente, na verdade, muitos vírus dessa categoria, eles são dissipados da mesma maneira. Então, através de gotículas de saliva, né? As pessoas usam a máscara no queixo, a gente vê pendurado na orelha, vê em vários lugares que não são muito, não ajudam Úteis. muito, né? Então, esses exemplos a gente não deve seguir, porque a dissipação viral, ela é principalmente através de gotículas. Então, que a gente faça o uso da máscara. Gente, outra coisa, aquela máscara que fica o dia inteiro também não pode, porque ela não pode ter a umidade. Quando a máscara fica úmida, é hora de trocar, eu tenho que sempre ter uma carta na manga. Então, ficar conversando, não, mas ele eu tenho certeza, olha a carinha dele, ele é super saudável. Não é o momento da gente achar agora, não é momento de achar príncipe encantado, nem nada desse tipo. Agora é o momento da gente se cuidar. Eu falo isso para os meus alunos. Agora, quem não achou o namorado até agora, não vai ficar procurando, porque não é hora. É verdade. E assim, né? Existe a contaminação pela via oral, nasal, pelos olhos, né? Porque as pessoas também acham que coloca a máscara e acabou o perigo. Porque eu tô vendo isso, as pessoas estão, além de muita gente, obviamente, sair para a rua sem a máscara ou usando a máscara no queixo, como você falou, né? Existem pessoas que acham que é isso, bastou colocar a máscara, eu estou seguro. Só que assim, todas as superfícies são lugares para o vírus estar. Então, na verdade, Né? a gente tem. Você põe a mão em alguma coisa e põe a mão no olhinho. Como eu fiz agora, é isso aí. E, na verdade, Flavinha, a gente vai ter que começar uma nova vida. Quem não tinha esse hábito vai ter que começar a ter um novo estilo de vida. Então, assim, a lavagem das mãos, se você manusear, por exemplo, a sua máscara e você tiver com a sua mãozinha sempre limpa, o hábito, às vezes as pessoas têm hábito, né, de mexer no narizinho, mexer no olhinho. E se a sua mão estiver sempre limpa, diminui a chance do contágio. Então, se a gente conseguir manter alguns padrões, no supermercado, por exemplo, é chato? Sim, é chato, mas tem que higienizar tudo que chega do supermercado, porque o vírus ele pode ficar Isso que em eu ia pedir para você falar para a gente aqui agora. Quais são os novos hábitos diante dessa pandemia? Assim, desde cuidados com o seu corpo pessoais, como cuidados com a compra, que quando você sai, quando você entra em casa, como que é? Então, é assim, na verdade, agora com essa história da flexibilização, todo mundo está na rua o tempo inteiro. O que é a minha sugestão? Toda vez que for preciso sair, antes de entrar em casa, porque tem outras pessoas que moram com você, né? Tem a avó, tem o avô, tem o marido, tem os filhos. Então, antes de você entrar em casa, você já vai tirar toda a sua vestimenta.
Você vai deixar uma camisolinha fora, entra dentro da sua casa com aquela camisolinha. Você não vai abraçar ninguém, você não vai beijar ninguém, você não vai conversar com ninguém. Você vai direto pro banho. Esse é o primeiro. Não precisa colocar álcool gel em lugar nenhum, só água e sabão. Por tudo tá limpinha, você vai colocar sua roupinha limpa e aquela é direto para o tanque, para a máquina, enfim. Então, essa frequência, quanto mais você tiver que sair às ruas, mais você vai ter esse trabalho. E isso vai acontecer várias vezes durante o dia. A compra do supermercado, que antes a gente chegava, jogava, não é assim? A gente jogava um pouco em cada lugar, onde coubesse, não dá mais. Então, tudo que a gente traz agora do mercado, do supermercado, aonde for, tem que ser higienizado. Como, Paula? Eu aqui em casa higienizo tudo com álcool 70, mas você pode fazer com água e sabão, quem prefere. Eu passo na fruta, eu prefiro. Por quê? Porque a gente que tem mais, assim, afinidade com o bicho, acaba ficando um pouco mais neurótica nesse sentido, mas é aceitável qualquer forma de desinfecção, desde que seja feita por completo, né? A gente aconselha o saquinho que vem da rua, saquinho de lixo, que você não for usar, você vai pegar aquele saquinho e vai colocar ele num cantinho. Coloca por 48 horas. Não usa aquele saquinho para colocar lixo, para colocar nada. Deixa ele ali como se fosse um cemitério do bichinho. Depois de 48 horas, ele não vai fazer mais nada. Aí você pode pôr a mão, usar aquilo para colocar lixo do que você quiser, tranquilamente. Mas esses padrões, eu tenho visto também as pessoas usarem a máscara, chega em casa e deixa a máscara para usar no dia seguinte. Isso é uma pergunta que vem toda hora para mim, Flavinha. É engraçado, né? Porque a gente sempre fala, mas as pessoas ainda têm dúvida. Então, principalmente, gente, as pessoas que têm máscara que tem aquele timbre da empresa, né? Que às vezes fica preocupado de lavar e não secar, e a empresa só deu uma, tem que lavar. Não tem jeito. Chegou a mesma roupa que vai para a máquina, vai a máscara junto. Tem que fazer a desinfecção. Não tem nenhuma possibilidade de reutilização sem que haja água e sabão. Uhum. Outra pergunta aí de participante, ó. Qual a orientação em relação às comidas que são pedidas para entregar em casa? Ao contato com o entregador para receber, ao contato com a embalagem, ao contato com a comida. Qual a orientação em relação a isso? Não deve pedir, pode pedir, mas faz o que na hora de receber? Faz o que com a embalagem e com a comida? Olha, Flavinha, essa é uma pergunta também que eu recebo bastante. Nós não temos agora opção, né? Quem quer comer, principalmente alguma coisa diferente, tem que pedir porque tá tudo fechado. Eu acho o seguinte, neste momento é o momento que a gente está conhecendo quem realmente se preocupa com o consumidor. Então, assim como as empresas, assim como as academias, assim como tudo, farmácia, então tem critério de qualidade. É isso que eu digo. Não dá, neste momento, não dá para você pedir de uma pessoa que você não conhece, que ninguém te orientou a respeito, porque você não sabe como é feito. Então, o entregador que vem até você, ele deve ser orientado pela empresa que ele trabalha a todo um protocolo de segurança. Por exemplo, aquele filme na maquininha, cada vez que o cliente for para poder digitar a senha na maquininha, tem que ser trocado o isofilme da maquininha, a luva. Esse procedimento, gente, é chato, mas a gente tem que começar a observar como é entregue a comida para a gente, a embalagem que vem, se a pessoa que está chegando até você para trazer o seu alimento e o que anota para pagar, ela está com o protocolo certo, ela está usando máscara, ela está com aquela viseira para cima, a máscara para baixo, que daí não dá para confiar realmente. Neste momento, é um momento que O que você faz com isso? Como você se alimenta a partir disso? olha, Flavinha, tudo que chegar de qualquer lugar, que vai ser um lugar seguro, que você conhece, que a propaganda do protocolo de segurança está seguindo, né? A gente tem que pensar bem nisso. A empresa que está te oferecendo, ela provavelmente está te oferecendo com o protocolo. Olha, eu estou fazendo isso, aquilo, né? Fazendo alguns vídeos
comida chegou, um recipiente que veio, aquela embalagem que veio sacada imediatamente. A gente não vai deixar para guardar na geladeira, nada. A gente vai pegar aquela embalagem e vai jogar fora. A embalagem de papelão, toda e qualquer embalagem que vier de fora, vai para o lixo. Só fica a alimentação na louça que a gente mesmo já higienizou. Espero que meu marido esteja assistindo. Outra pergunta de participante. Ouvi dizer que o álcool 70 líquido ou em gel tem que ser passado com um pano ou um papel. Por exemplo, aqueles produtos de limpeza, a gente faz assim e pronto, né? Ele serve, ele tá voando, não teve a sua eficácia completa. Então, o ideal do álcool, para que ele tenha efeito antisséptico, é que você pegue realmente um papel toalha, um papel filtro e passe nele para ter certeza, pela garantia que você fez a asepsia total daquela região. Eu acho que é mais por um protocolo mesmo de emergência da gente mesmo, de conservação da nossa vida ali. Principalmente se é a casa da gente, né? Em vez de ficar só espirrando, você passa mesmo, não vai ter tanto outro trabalho, né? Agora, Paulinha, você falou que, por exemplo, você passa o álcool na fruta. Explica para as pessoas, assim, você passa o álcool e você pode consumir, ou depois que você passa o álcool tem que lavar? Como é que é? Porque às vezes as pessoas... Olha, gente, às vezes acontece que eu esqueço. Eu tenho que confessar que eu esqueço. Às vezes você chega, tá com fome, já pega ele e põe na boca. Confesso que o gosto não fica agradável. Então, melhor fazer o tradicional e correto, que é passar o álcool gel, ou né, só o sabão mesmo, não precisa o álcool gel, e lavar. E daí você pode se alimentar, porque o gosto não álcool gel. Outra coisa, gente, as pessoas que ficam usando álcool, dizendo que daí está desinfectada, que desinfectou todo o organismo também, fake news. Olha, futurologia, novos hábitos passarão a ser mudanças culturais para evitar novas doenças? Será necessário para sempre? Na arquitetura de nossas casas, urbanismo também? Pergunta, algum país está caminhando bem na pesquisa da vacina? Alguma esperança? Então, vamos falar disso agora. Sim, os novos hábitos serão para sempre. O vírus, gente, olha... É o novo normal, né, Paulinha? É o novo normal. O que a gente vê por aí, as pessoas acharem que a curva ela vai subir, vai chegar no pico, vai desaparecer num passe de mágica e que amanhã nós estaremos no show do Roupa Nova. Não vai acontecer nada disso. Infelizmente, é um vírus que veio para ficar. Por isso que eu insisto em todas as palestras na nossa adaptação com relação a todos esses patógenos, que pode não ser só esse. Covid-19 pode ter quantas outras mutações, quantos outros surtos e esse vírus está mutando. Então, depende da gente tentar fazer o combate eficiente dessa doença. A vacinas, tem muitos países que estão caminhando em favor da vacina. A vacina vai ficar pronta agora? Não vai. Gente, a gente viu aí quando teve a Zika, a gente está vendo a dengue há quanto tempo e não tem vacina, né? Então, assim, a gente sabe que isso não é porque a pessoa não quer fazer, não tem pesquisador, não é isso. É que o vírus, como eu disse no começo, ele tende a ficar, multiplicar-se, mutar-se, não matar, mas infectar. Então, a vacina, por exemplo, a vacina influenza, que é uma vacina maravilhosa, que todo mundo deveria tomar, ela é uma vacina eficaz, que a gente tem como uma vacina de potência. A gente percebe que em vários picos, durante todo esse período de estudo vacinal, ela atinge 53%, 60%. Então, quer dizer, ela é frágil. Né? Ela é uma vacina frágil. E a gente conhece a influenza de muito tempo, a gente conhece as várias mutações da influenza, tanto que a vacina da rede pública de influenza pega 3 tipos de influenza. Imagine como é que a gente vai fazer com o Covid, que nunca viu, né? Não sabe como é que vai ser a mutação. Então, eu acho que a gente deve pensar mais em nos adaptar a uma nova situação do que ficar contando milagrosa. E outra, Flavinha, porque a gente tinha falado no começo, até uma moça que perguntou, até essa vacina, digamos que ela chegue aqui logo, não acredito,
até ela chegar na população mais humilde, que mora lá longe, que não tem acesso nem a um postinho de saúde próximo, como é que vai ser? Pois é, né? Né? E assim, e a gente já tem como você mesmo falou, né? Há doenças que não têm vacina até hoje, que são conhecidas, amplamente conhecidas. Normalmente, um estudo de vacina demora, supondo que você encontre, né, algo que realmente tenha grande potencial de cura, demora de 1 a 2 anos para a coisa estar validada, porque tem que ser testado, não é assim, né? Ah, a vacina está pronta, acabou, vamos Ué, o aplicar em Ebola, por geral, exemplo, né, ficou lá 5 anos. Então, né? para poder sair. Agora tá tendo um novo surto de ebola, quer dizer, o vírus deu um jeitinho de enganar a vacina. Então, essa preocupação, vai ter uma vacina salvadora. Gente, infelizmente, eu gostaria muito de dizer que vai, amanhã vai vir. O nosso país tem pesquisador, muitos pesquisadores maravilhosos que estão nessa linha de frente, tentando assiduamente, mas é muito difícil. Não, e é isso, né? Contar que a vacina vai gerar esse milagre vamos voltar à vida normal. E eu volto a falar nisso. É muito importante que as pessoas se conscientizem do que é o novo normal. Porque, como a gente disse no começo, né, Paulinha? O novo coronavírus é um dos vírus existentes na natureza e que hoje estão só nos animais e que podem passar para os humanos. Com essa vida que a gente está levando, com essa devastação da natureza, né, com essa vida, esse consumo desenfreado, a gente precisa, se a gente quer se salvar, porque assim, é o que eu falo, né? Os biólogos, eu tenho amigos biólogos que falam, o ser humano é uma das espécies que tem todas as características para autoextinção. Porque é isso, não refletir sobre a sua responsabilidade na hora de mudar o modo de vida, para que a situação também mude, né? Porque a gente esquece que a natureza é um organismo vivo, que reage, né? A gente se desconectou tanto da natureza que a gente está se esquecendo disso, né? E eu acho que, assim, é legal pensar que tem gente estudando uma vacina, medicação e tal, mas é importantíssimo que a gente repense o nosso modo de viver. Porque o modo como a gente está se relacionando com a natureza, se relacionando com a nossa vida, com o outro, está destruindo o meio que a gente vive, e isso tem reflexo, porque a natureza é um organismo vivo, né? Exatamente. E as pessoas, na verdade, quando acontece uma coisa desse tipo, o que elas acham que tem que ser feito? O ser humano é complicado, viu? Ele vai e tenta extinguir os animais, como se o animal fosse. Eu fico com vontade de chorar. Como se o animal fosse a causa. E, na verdade, a gente invadiu todo o terreno do animal e é óbvio que ele tem que dar um jeitinho de viver, né? Então, assim, olha, tem muito bicho aqui. Você está construindo cada vez mais, não tem reserva, né? É um país sem reserva, um país sem lei de reflorestamento, enfim, constrói-se aonde quer, aonde o dinheiro pode pagar, então não tem nenhum manejo, né, de subsistência de reflorestamento, não é padrão também, saúde pública não é, e este também não é uma prioridade do nosso país. Então, daqui a pouco eu vou fazer outras perguntas do pessoal que está participando aqui, mas só para a gente não fugir agora, essa também eu acho importante pensar de maneira transversal, né? São várias áreas afins que área de saúde, área ambiental, área de tecnologia, assim, começar a integrar mais as pesquisas, articular esses conhecimentos, porque daí vem também muita inovação e que permita também mais qualidade de vida, mudanças efetivas, né, Paulinha? Porque também tem muito assim, né? A gente tem pouca transversalidade nas áreas, nos segmentos, né? É aquilo que a Larissa tinha falado, por exemplo, da renda emergencial. Ela é econômica? Ela é econômica, mas ela também é uma política pública de saúde. Sim. Porque é a partir da renda emergencial que as pessoas conseguem ficar em casa e não correr risco de vida, né? Então, isso enquanto é isso uma não política acontece, transversal. as pessoas... Verdade, Né? é isso mesmo.
E Vamos as lá, pessoas vamos. precisam acreditar na informação, né, Flavinha? A gente estuda para falar as coisas, a gente não fica, eu acho, alguém me contou. Quando a gente fala alguma coisa, a gente tem certeza absoluta do que está falando, porque senão não é bom falar, né? Porque agora É, apareceu tanta gente falando, tanta coisa, então não é bom, é melhor ficar quietinho, né? uhum. Vamos lá. Luciana, o que vocês acham da postura da vigilância sanitária e órgão municipal quanto a esses protocolos, quanto aos protocolos das entidades que estão funcionando? Eu fui até eles e eles me pediram para passar o protocolo para ser avaliado, e eles não deveriam me dar um norte? É. Então, né? Uhum. A política do nosso país ela não está eficiente, quer dizer, a vigilância é um órgão que ela vai fiscalizar se aquele comércio, aquela clínica, ela pode funcionar. Perfeito, eu acho que é a função dela, né? Tem que fiscalizar mesmo. Se fiscalizando já fica dessa maneira, imagina não fiscalizando. Mas digamos que eu encontre, por exemplo, um laboratório que não está com o seu padrão bem feito. Eu tenho que dizer para ele, olha, você está sendo multado, vai fechar, né? O seu estabelecimento vai ser fechado, e porque você não está seguindo o protocolo. Qual protocolo? Então, quer dizer, eu tenho, enquanto órgão que fiscaliza, ter um protocolo para poder fiscalizar, saber o que eu estou cobrando. Então, eu sei que não pode isso, mas eu não sei o que pode. Então, assim, Uhum. não tem política municipal também responsável por esse tipo de Não trabalho, está infelizmente. organizado, né? Não É, está organizado esse não está protocolo, organizado né? ainda. Eu vi que quando a Prefeitura de Taubaté anunciou que ia flexibilizar alguns segmentos e tal, as pessoas estavam super confusas com o vídeo de anúncio disso, de como seria, assim, comerciantes também em dúvida, o que pode, o que não pode, né? Aliás, inclusive, por exemplo, muitos entregadores sem a proteção para entregar e tal, porque as empresas. Porque é isso, Não não dão. está tendo a fiscalização, mas também não está tendo um protocolo padronizado para que as pessoas saibam o que pode e o que não pode, né? Então, no caso, as empresas que têm um poder econômico melhor, elas contratam profissionais que façam os protocolos, informem os motoqueiros, falem com os cozinheiros e faça todo o protocolo. E os pequenos empresários, eles não conseguem fazer, né? Além de manter com tudo aquela volta, ainda ter que contratar um profissional de saúde que faça isso, então poderia a vigilância, o órgão fiscalizador, fornecer, olha, você tem que trabalhar de acordo com essas normas. Teria que ser Uhum, uma solução, pelo menos, mais viável, né? Acredito eu. uhum, uhum. Outra pergunta: vinagre serve para desinfecção local? Não, é fake news também. A gente usava muito, é comum, né? A gente tem muitas receitas que vêm dos nossos avós, dos nossos pais, de colocar as coisas que a gente compra no vinagre e na água. É muito bacana, para muito tipo de bicho, até que seria bacana. Só que para o Covid, ele é um vírus novo, extremamente contagioso. Então, o cuidado que a gente tem que ter agora é muito maior. E o vinagre, na verdade, ele não tem função nenhuma de desinfecção, né? Então, não tem o que, não é uma coisa eficiente. A gente tem que usar mesmo os métodos de desinfecção que tem aí no mercado mais eficaz. Bom, o normal precisa ser avaliado. O que de fato é normal agora, né? É O aquilo que a gente. normal agora é a gente não ficar mais abraçando as pessoas. O brasileiro, ele tem o hábito afetivo, né? Eu, por exemplo, a gente tem mania de abraçar as pessoas. Chega, abraça, beija, onde vai, abraça muito, fica muito próximo. Então, agora o novo não pode mais. A gente vai ter que começar a manter um distanciamento considerável. A história da família toda passear em supermercado, em aglomeração, não dá mais também, esse também não é mais o padrão. Procurar entender que agora a asepsia, a nossa própria asepsia tem que ser a nossa prioridade e o nosso autocuidado também. Então, alguns hábitos que a gente tinha e que eram prejudiciais agora terão que ser abolidos, sim, se a gente quiser que a nossa espécie continue aqui adaptando-se a novas situações, né? Na verdade, isso desde até hoje em dia, né? Não tem É, jeito. Se a gente quiser sobreviver aqui, a gente tem que estar imune, a gente tem que trabalhar contra tudo que a gente mesmo está provocando. Isso que é é, muito, muito complexo, né? não, também acho.
Eu falo assim, né? As pessoas acham que a gente vai acabar com a natureza. Não, a natureza vai se regenerar, meu bem. Quem vai se extinguir somos nós, E se a gente né? continuar com a automutilação, né, Flavinha? Se a gente continuar com o pensamento retrógrado, que não, eu estou fazendo certo, tá tudo certo, esse hábito que eu tenho é o normal, não tem problema nenhum, isso não pega, entendeu? Se a gente continuar insistindo em desafiar a ciência, a coisa vai tomar um rumo muito preocupante. A gente vai entender isso agora, depois dessa flexibilização, a gente vai começar a ver os casos, né? O que deu, daqui uns 20, 30 dias a gente vai começar a ver. Algumas pessoas, vão passar imunes a tudo isso, mas alguns casos irão surgir e outros surtos vão existir durante todo esse tempo. Então não adianta a gente achar, a gente não sabe, por exemplo, quando a gente colocar as crianças de volta para a escola, quanto tempo elas ficarão dentro da unidade escolar. É uma coisa que a gente não tem a menor noção, vai ser também uma experiência. Não, e assim, né? Mesmo, por exemplo, você viu a China, quando teve a volta à escola, os cuidados absurdamente detalhistas dos cuidados. Imagina E aqui a ainda gente, assim, Flavinha. e ainda assim tiveram que suspender de novo. Porque é isso, gente, sabe? Por isso que eu falo, quando a pessoa acha que põe a máscara e sai para a rua, que tá tudo certo, eu falo, não resolve, sabe? É máscara, como a Thaís disse na semana passada, é máscara e distanciamento. Porque a máscara não é, sabe, um ente milagroso que vai te salvar, né? Não, e por exemplo, agora essa flexibilização que aconteceu aqui em Taubaté, por exemplo, ela não flexibilizou centros de convivência, de atividade física, parque, ela não flexibilizou, mas flexibilizou a igreja. Então, assim, eu também não consegui, Flavinha, não chegou, eu não sei se sou eu que estou meio atrasada no tempo, mas não chegou na minha concepção como é que pode o aglomerar dentro de um culto ou de uma, seja lá qual for a religião, ali pode buscar a saúde num parque, ao ar livre, ou numa academia, ou em qualquer coisa desse tipo, não pode. Então, assim, tá muito desconexo, né? Não, é aquilo que a gente falou desde o início, né? As decisões estão sendo políticas, elas não estão enquadradas dentro das necessidades da saúde pública e das necessidades de proteção da vida, né? Essa E é a grande questão. a gente viu também, Flavinha, a vacinação agora da influenza foi adiantada com o intuito de fazer a diminuição, né, no caos da saúde pública. Muita gente se questionou se aquilo melhoraria, se teria alguma coisa a ver com a Covid-19. Não, né, não tem, é só para a influenza mesmo. Mas a gente compreende que quanto menos enfermidade a gente tiver, né, durante esse período como um todo, por exemplo, a gripe, ela pode facilmente em um idoso transformar-se em uma pneumonia. Então, assim, se você conseguir evitar que a população idosa adoeça de qualquer coisa dessa área, isso é muito bacana. E o que aconteceu? Aconteceu toda essa história de Covid-19 e as vacinas, o índice de vacinação, que já é baixo por diversas crenças, né, que a gente tem por aí, diminuiu. Então, quer dizer, a população vacinada no meio de uma pandemia que deveria ser em massa, porque não é o que nós estamos querendo nesse momento, uma vacina É, milagrosa, a que a gente tem, nós não estamos usando. Então, assim, é muito complicado entender, né? é incoerente, né? É, No mínimo, né? Então, e é interessante, porque a justificativa, inclusive, para estimular a maior vacinação da vacina da gripe, era já também elimina, né? Elimina a confusão aí, porque são vários sintomas semelhantes. Então, assim, se você está vacinado contra a gripe e apresenta sintomas, já, já facilita também a detecção da doença, da contaminação, o né? diagnóstico, a testagem que Exato. não existe, né, também, que não tem, então, mas deveria servir como um parâmetro ali para poder, aí a própria pessoa, né, Flavinha, porque se eu tenho uma vacina que é oferecida pelo Estado, pela sociedade, por onde você morar, tiver a vacina disponível, é gratuita, tá ali dentro do seu quadro de idade, você não vai tomar por quê? É uma coisa que a gente não consegue entender. E neste momento, aí as pessoas, não, mas não podia tomar porque estava dentro do distanciamento. E agora, gente? Esse povo todo na rua, a vacina vai Né? até 30 de junho.
Então, quer dizer, por que Pois que ao é. invés de ir no calçadão, não vai ao posto de saúde fazer a vacinação, né? Exato. E não, em vários casos, em vários grupos de risco, as pessoas, os profissionais de saúde foram nos bairros também, foram, né? E nem assim, né? Nem As assim. pessoas às vezes não querem tomar por medo de uma reação. Eu explico para todo mundo que aquela quantidade de vírus que tem dentro de uma vacina não é capaz de transformar ninguém numa pessoa doente, né? E, na verdade, essa crença de que aquilo vai fazer mal, todas aquelas coisas, é uma crença. E todo mundo agora quer uma vacina que seja milagrosa. E as outras que a gente tem, que são milagrosas, que podem salvar vidas, não estão sendo usadas. O HPV, por exemplo, para os meninos, né? É uma vacinação que as mães nem sabem que existe. Então, assim, a saúde pública de prevenção, ela também está em defasagem. O trabalho que a gente tem que fazer, tem uma amplitude, assim, muito grande. A gente tem que trabalhar muito para tentar levar informação. E é um dos hábitos nossos que deveriam ser defendidos com unhas e dentes, né? Porque também é essencial para a qualidade de vida, para o caso de uma contaminação, né? A gente também falou isso com a Thaís e agora reforça com você. A medicina preventiva, o cuidado preventivo, você conhecer melhor seu corpo, a sua capacidade imunológica, você cuidar disso, dessa imunização para doenças que já têm imunização, né? Tudo isso são hábitos de saúde que melhoram a sua qualidade de vida e te colocam num outro patamar, no caso de uma pandemia, né? Exatamente. E eu acho o seguinte, Flavinha, você me perguntou sobre o que a gente não vai fazer. Isso não é nem questão de moralismo, não é questão cultural, nada disso, é saúde mesmo. Eu acho que essa questão que está muito normal, né? Essas coisas de troca de parceiro, muita troca, né? As pessoas estão nessa história de aplicativos, de conhecer as pessoas, então um conhece o outro, conhece. Fica muito. Essa troca de carga viral, eu brinco assim com os meus alunos, essa troca de carga viral não costuma ter bom resultado. Então, é que esses hábitos agora sejam repensados e que a educação que a gente tem para repassar para as pessoas que estão ali com a gente, que a gente possa dizer, não, isso não tem nada a ver com moral, bons costumes, não é nada disso. É saúde. É, neste momento, respeitar o seu corpo, que é o seu santuário. Tudo que você fizer de ruim para ele, inclusive as exposições, são prejudiciais e podem ter uma conta muito alta no final dessa história, né? Agora a gente vai fazer a última pergunta dos participantes e depois a gente vai fechando a nossa conversa aqui. Animais domésticos podem contrair o Covid-19 caso seus donos estejam infectados e eles podem contaminar outra pessoa? Então, isso ficou no começo da pandemia como uma história alarmante. Não, o animal doméstico ele não vai contaminar ninguém. Podemos manter os nossos bichinhos em casa, que ele não vai fazer nada de ruim, não. Nem ele contaminar a gente, nem a gente contaminá-lo. Então, tá tudo tranquilo com os nossos bichinhos. Inclusive, eu na próxima encarnação quero ver se vem o cachorro. Porque eu tenho um aqui que dorme o dia inteiro. Eu falo, gente, como eu queria. Não tem perigo de pegar o vírus. Nada. Fica dormindo o dia inteiro. Ai, que inveja. Paulinha, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão negando a pandemia, que estão negando os riscos que a gente está sofrendo neste momento, o que você diria, já fechando a nossa conversa aqui? Eu diria para vocês que a pandemia existe, ela não vai passar tão cedo, a vacina não virá com essa rapidez que a gente espera e que a única coisa que a gente pode fazer agora, já que o distanciamento não foi uma medida que a gente conseguiu manter por muito tempo, é cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa integridade imunológica e tentar reconstruir a nossa vida, reconstruir os nossos hábitos, manter a nossa vida, a nossa mente, tudo plano e tudo pleno. Assim a saúde vai caminhar lado a lado com a gente e a gente vai conseguir vencer todos os patógenos usando a inteligência a nosso favor. E o importante, né, Paulinha, eu acho que a gente também falar, nesse cenário, a gente não está cuidando só da gente, né?
é muito importante também a gente começar realmente a mudar, dentro dessa mudança do modo de vida, começar efetivamente a enxergar o outro, né? O cuidado com o Exatamente. outro, porque assim, todas as religiões pregam o amor ao próximo, ou todas as ações que se espera de solidariedade você olhar para o próximo, mas a gente efetivamente no nosso dia a dia, no nosso cuidado, a gente não está efetivamente olhando para o próximo. Porque não, Não esse é um está. vírus que está mostrando para a gente que a gente não está, quando a gente se protege, a gente não está cuidando só da gente. Porque a gente também é um transmissor potencial, né? Então, assim, essa reflexão também sobre o olhar para o outro, para o cuidado com o outro, né? Que Exatamente. a A gente tem saúde que... pública coletiva, né? É isso que a gente tem que fazer. Coletivo. Todo mundo junto em prol de uma Saúde coisa. pública, né? Pública. Não Exatamente, é o Flavinha. público só no sentido do gratuito, de qualidade Não, universalizado, é de um né? todo. Exatamente. Paulinha, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Espero que aconteçam outras oportunidades para a gente falar de outros assuntos, de outras temáticas. Eu espero que as pessoas também tenham aproveitado todo esse seu conhecimento disponibilizado aqui, compartilhado com a gente. Queria agradecer imensamente, dizer que na próxima semana, no dia 17 de junho, às 19 horas, teremos outro Elabora Entrevista, dessa vez com Pedro Henrique de Cristo, sobre inovação e política. A gente sai agora um pouquinho da pandemia para falar do cenário político que a gente está vivendo e como pensar esse cenário político a partir dessa pandemia com criatividade, com inovação. O Pedro, ele é arquiteto, é professor de arquitetura e desenho urbano, urbanista, um amigo querido que vai estar aqui com a gente no dia 17. Eu não vou perder, vou assistir. Você também está convidada. Então, eu queria agradecer mais uma vez você pela participação e agradecer todos e todas que assistiram e acompanharam a gente por aqui.